Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora uma outra edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo. Aumenta a tensão entre Taiwan, Estados Unidos e China. A escalada de exercícios militares no estreito entre a ilha autogovernada e o continente chinês vem gerando temores de um novo conflito. A escalada militar acontece em meio às crescentes tensões no Estreito de Taiwan. As forças aéreas, marítimas e terrestres de Taiwan, incluindo a Guarda Costeira, vêm realizando exercícios conjuntos de disparo de mísseis cada vez mais frequentes. Do outro lado, a China realiza exercícios militares em torno da ilha autogovernada para enviar um sinal aos Estados Unidos. É que as declarações do presidente Joe Biden irritaram Pequim. Em visita ao Japão no início da semana, o presidente americano disse que os Estados Unidos se envolveriam militarmente para defender Taiwan em caso de invasão pela China. Romênia e Polônia esperam que a Suécia e a Finlândia possam se juntar à OTAN, apesar da relutância da Turquia. Foi o que disseram os ministros das Relações Exteriores dos países nesta sexta-feira, durante uma visita a Ankara. Estocolmo e Helsinki apresentaram suas propostas para ingressar na OTAN na semana passada. Mas a Turquia, também membro da OTAN, está atrapalhando os trabalhos. Qualquer adesão deve ser aprovada por unanimidade por todos os membros da aliança militar. Acontece que Ankara acusa Estocolmo, em particular, de fornecer um refúgio para o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, listado como um grupo terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais. Os turcos também acusam a Suécia de abrigar apoiadores de Fethullah Gülen, o pregador dos Estados Unidos procurado por um golpe fracassado de 2016 na Turquia. O ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, disse que a Turquia fez exigências legítimas à Suécia e à Finlândia. A ONU declarou nesta sexta-feira que dos mais de 6 milhões e 600 mil refugiados ucranianos que fugiram para países vizinhos, 2 milhões e 900 mil foram para outras nações europeias. Os refugiados, a maioria mulheres e crianças, cruzaram as fronteiras da Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro. O dado da Agência da ONU para os Refugiados dá uma ideia de quantos ficaram no primeiro país que entraram e quantos foram para outros lugares, à medida que a crise de deslocamentos provocada pela guerra se estende pelo continente. Um gráfico do Acnur mostra que o maior número de refugiados ucranianos em países não vizinhos está na Alemanha, República Tcheca e Itália. Segundo dados da agência, mais de 6 milhões e meio de ucranianos fugiram do país desde a invasão russa. Destes, mais de 3 milhões e meio foram para a Polônia. Cerca de 100 mil refugiados por dia chegavam à Polônia no início de março, mas o número caiu para 20 mil em maio. Antes da invasão, a Ucrânia tinha uma população de 37 milhões em regiões controladas pelo governo, excluindo a Crimeia, anexada pela Rússia, e regiões controladas por separatistas pró-Rússia no leste.
Um parlamentar russo acusado por vários jornalistas de assédio sexual foi eleito nesta sexta-feira presidente do ultranacionalista Partido Liberal Democrata. A eleição dele aconteceu após a morte do líder de longa data do partido e amigo do Kremlin, Vladimir Zhirinovsky. Leonid Slutsky foi eleito por unanimidade por 86-0, o novo presidente do LDPR, disse o partido em comunicado no aplicativo de mensagens Telegram. Slutsky, chefe do Comitê de Assuntos Internacionais do Parlamento e membro sênior da equipe de negociadores de Moscou com a Ucrânia, era o único candidato ao cargo. Em 2018, várias mulheres jornalistas e também a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, acusaram Slutsky, de 54 anos, de assédio sexual e conduta sexual inadequada. Os jornalistas, incluindo Farida Rustamova, que na época trabalhava para o serviço russo da BBC, acusaram Slutsky de fazer comentários sexuais obscenos e apalpar, quebrando o silêncio sobre um assunto que permanece amplamente tabu na Rússia. E em meio ao aumento dos preços dos grãos por causa da guerra na Ucrânia, a Rússia pretende expandir suas exportações. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura. As exportações russas de grãos estão atualmente sendo retidas por sanções à cadeia de suprimentos e ao setor financeiro, enquanto as da Ucrânia são prejudicadas pela ofensiva dos militares russos. O ministro da Agricultura, Dmitry Patrushev, informou que a Rússia já exportou nesta safra 35 milhões de toneladas de cereais, incluindo mais de 28 de trigo. Até o final do ano agrícola, a expectativa é exportar 37 milhões de toneladas de grãos. A Rússia estima que a safra de 2022 será de 130 milhões de toneladas, contra 121 no ano passado. O país e a Ucrânia são potências agrícolas e seu trigo, milho e girassol, em particular, abastecem o mercado mundial. O conflito desencadeado por Moscou e as sanções adotadas em represália minaram o equilíbrio alimentar global, levantando temores de uma grave crise que vai afetar particularmente os países mais pobres. Alternativas naturais vêm ganhando espaço no mercado brasileiro de fertilizantes em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia. Potência agrícola, o Brasil é um dos principais produtores de soja, milho, café, entre outras commodities, e é o quarto maior consumidor mundial dos chamados fertilizantes químicos à base de nitrogênio, fósforo e potássio. 80% dos fertilizantes químicos usados na agricultura brasileira são importados e 25% vêm da Rússia, país-alvo de sanções por causa da invasão na Ucrânia. E os agrominerais, que foram autorizados para uso agrícola no Brasil desde 2013, são a bola da vez. As rochas, ricas em nutrientes, são pulverizadas e espalhadas nos campos antes do plantio. O Brasil é líder mundial na técnica, usada também em outros países como Estados Unidos, Canadá, Índia e França. Não, no momento não estamos sentindo a falta, né? A gente, como já estava há um tempo já utilizando esses materiais, diante da situação que essa crise dos fertilizantes, aí fortaleceu mais ainda, a gente está reforçando a utilização dessas fontes, né, de minerais, né? Aqui a gente estava aplicando a rocha fosfatada, né? No caso rico em fosfato, então quando a gente for fazer o plantio, que no caso a área aqui vai ser um plantio para soja, né? Então não vai ter necessidade de se colocar um adubo formulado, né? No caso para soja, que seria a base de fósforo, né? E agora um intervalo e daqui a pouco voltamos com mais informações. Até já.
Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A Coreia do Norte afirmou que o surto de Covid-19 está controlado e intensificou o tratamento contra a doença. Mas especialistas acreditam que os números são subestimados no país, que não teria medicamentos ou vacinas contra o vírus. Os veículos de comunicação estatais informam sobre uma queda no número de casos nesta sexta-feira pelo 7º dia consecutivo e os trabalhadores sanitários intensificam testes de detecção e tratamentos. Mas especialistas questionam os números oficiais, já que o país isolado tem um dos piores sistemas de saúde do mundo e provavelmente não possui medicamentos para tratar o coronavírus ou capacidade de realizar testes em massa. A Agência Central de Notícias da Coreia disse que um progresso foi feito no diagnóstico e tratamento de pacientes, graças aos esforços altruístas dos trabalhadores médicos. A Coreia do Norte anunciou seus primeiros casos de Covid-19 em 12 de maio e ativou um sistema máximo de prevenção de epidemias de emergência. O líder do governo, Kim Jong-un, culpou as autoridades pela lenta reação ao surto e mobilizou os militares para trabalhar nas farmácias de Pyongyang. Segundo dados oficiais, 69 pessoas morreram vítimas do vírus. A Coreia do Norte não vacinou ninguém de sua população, estimada em 25 milhões de pessoas, e recusou os imunizantes oferecidos pela Organização Mundial da Saúde. E os chamados rebeldes da Covid-19 encontram maneiras de relaxar em Pequim, na China. Crianças brincam em um canal, pessoas jogam e ignoram o distanciamento social e jovens saem para tomar cerveja. A China impõe um rígido confinamento quando são detectados surtos de Covid-19, mas muitos moradores de Pequim dão um jeito de burlar as regras, ignorando o distanciamento social para praticar esportes e se reunir com outras pessoas ao ar livre. 就是比如说我经常踢球或者打网球什么的，然后就很多体育运动的场所都没了，然后就比较麻烦嘛，就只能就是需要更多创造力来娱乐了。 不会担心根本不会举办嘛，因为你真正到不会举办的情况下，应该就是封城的状态，不管是之前一阵上海，还是说最开始武汉，那种情况下才是根本就你可能跟朋友、跟家人甚至都见不了面。但是你北京虽然就是管的还挺严，或者他最近也是在加强管理什么的，但不见得说你就真的你完全丧失了社交，这倒也不至于。 A capital chinesa enfrenta desde o início de maio um surto de coronavírus que superou 1.600 infecções, um número alto para a China, que aplica uma política estrita de Covid-0. O surto não deixou oficialmente nenhuma morte na cidade de 22 milhões de pessoas,
mas escolas, restaurantes, comércios não essenciais e vários parques estão fechados. Os moradores, testados quase diariamente, são solicitados a trabalhar de casa e os que vivem em áreas onde foram registrados casos de contágio devem permanecer confinados. Mas muitos brincam de gato e rato com as autoridades, desafiando as instruções do Partido Comunista, que leva a sério a política anti-Covid. O traficante de drogas conhecido como Matamba, que pertencia ao clã do Golfo, foi morto. Diego Molano tinha fugido em março de uma prisão colombiana enquanto a justiça avaliava a extradição dele para os Estados Unidos. O ministro da Defesa, Diego Molano, informou que o criminoso foi abatido em confronto durante uma operação da polícia e do Ministério Público no município de Bolívar, no norte do país. Considerado o elo do clã com o cartel mexicano de Sinaloa Nova Geração no Pacífico colombiano, Matamba fugiu de uma prisão em Bogotá em 18 de março, supostamente com a cumplicidade da guarda penitenciária. Após a fuga, as autoridades ativaram um comando para capturá-lo com a ajuda do governo dos Estados Unidos e da agência antidrogas. O governo estava oferecendo o equivalente a $500 mil por informações sobre o paradeiro de Matamba. Na Colômbia, Matamba era acusado de associação criminosa com fins de homicídio, extorsão e porte ilegal de armas. O traficante fez parte da guerrilha comunista antes de trocar de lado e se juntar aos paramilitares de extrema-direita, arqui-inimigos dos insurgentes. A promotoria palestina concluiu que a jornalista da rede Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, foi assassinada com uma bala disparada por um soldado israelense com uma Ruger Mini 14, um fuzil de precisão americano. A conclusão foi apresentada nesta quinta-feira pelo Ministério Público palestino, depois de analisar os eventos ocorridos em 11 de maio na Cisjordânia ocupada. التحقيقات والأدلة المادية والبينات الشفوية والتقارير الفنية فقد ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف الشهيد أبو عقلة ومجموعة الصحفيين الذين كانوا برفقتها من قبل قوات جيش الاحتلال قد جاء بشكل مباشر ومتعمد. A jornalista palestina-americana usava um colete à prova de balas com imprensa escrito e um capacete de proteção ao cobrir uma operação militar israelense no campo de refugiados de Jenin. Outro jornalista ficou ferido com outra bala que o promotor disse ter vindo do mesmo fuzil, bem como 3 projéteis que atingiram uma árvore perto deles. De acordo com uma investigação preliminar israelense, é impossível determinar por enquanto a origem do tiro que matou a jornalista. Israel rejeitou os pedidos de uma investigação internacional, argumentando a seriedade de seus processos legais domésticos, enquanto a autoridade palestina se recusou a cooperar na investigação israelense. A polícia do Texas enfrentou duras críticas, acusada de ter demorado demais em intervir na escola fundamental de Uvalde, onde um adolescente matou 19 crianças e 2 professoras. Foi o ataque a tiros em uma escola mais letal em uma década nos Estados Unidos. Segundo vídeos e várias testemunhas, os pais aguardavam desesperados na terça-feira para que a polícia agisse, enquanto o jovem de 18 anos, identificado como Salvador Ramos, executava um massacre em uma sala de aula. Diante da enxurrada de perguntas sobre a ação da polícia, Victor Escalon, do Departamento de Segurança Pública do Texas, disse durante coletiva de imprensa que os investigadores ainda trabalhavam para reconstituir o que ocorreu exatamente. A polícia entrou na escola, mas recuou por causa dos tiros e pediu reforços. Uma equipe tática com agentes da patrulha fronteiriça dos Estados Unidos entrou e matou o atirador aproximadamente 1 hora depois, disse o chefe de polícia. Além dos 21 mortos, 17 pessoas ficaram feridas, incluindo 3 policiais. Nesta quinta-feira, Meghan Markle, mulher do príncipe britânico Harry, viajou à pequena cidade de Uvalde para prestar homenagens às vítimas do ataque. Os líderes da União Africana se reuniram na Guiné Equatorial nesta sexta-feira para 2 cúpulas. O continente enfrenta crises humanitárias, terrorismo e golpes militares.
Cerca de 20 chefes de Estado e doadores se reuniram nesta sexta-feira em Malabo, capital da Guiné Equatorial, para angariar fundos na primeira Cimeira Humanitária Extraordinária da União Africana. De acordo com o presidente da comissão, Moussa Faki Mahamat, 113 milhões de africanos precisam de assistência humanitária urgente este ano, incluindo 48 milhões de refugiados requerentes de asilo e deslocados. Em um comunicado, a União Africana disse que 15 países particularmente atingidos precisam de ajuda urgente. Dos mais de 30 milhões de africanos deslocados, mais de 10 milhões são crianças com menos de 15 anos. A ONU diz que cerca de 282 milhões dos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes da África estão subnutridos, um aumento de 49 milhões em relação aos níveis de 2019. E depois do intervalo, tem mais informações. É só um minuto. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Os 7 países do G7 prometeram interromper o financiamento de combustíveis fósseis no exterior até o final de 2022. Foi a primeira vez que o Japão se comprometeu com o corte de combustíveis fósseis. Os ministros de Energia e Clima do G7 fizeram um comunicado conjunto após conversas em Berlim. Acabar com os subsídios para o setor internacional de energia de combustíveis fósseis já fazia parte de uma série de compromissos acordados por cerca de 20 países na cúpula climática COP26 do ano passado em Glasgow. 6 dos países ricos do G7 estavam entre os signatários na época: Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha, França, Itália e Estados Unidos. Mas o Japão vinha resistindo até agora. O país é o maior financiador de combustíveis fósseis do mundo. Os ministros também se comprometeram a acabar com o uso de combustíveis fósseis em seus setores de eletricidade até 2035. Para conseguir isso, os Estados-membros prometeram aumentar as tecnologias e políticas necessárias de transição para a energia limpa e acelerar a eliminação do carvão. O desmatamento da Mata Atlântica do Brasil aumentou 66% em 2021 com relação ao ano anterior. A organização alerta que o bioma costeiro enfrenta um alto risco. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, o desmatamento da Mata Atlântica do Brasil aumentou 66% em 2021 com relação ao ano anterior. A organização alerta que o bioma costeiro enfrenta um alto risco. Entre novembro de 2020 e outubro de 2021, a floresta tropical atlântica perdeu 21.642 hectares, uma área equivalente a mais de 20 mil campos de futebol. É também um avanço de 90% em relação ao desmatamento registrado entre 2017 e 2018.
Imaginávamos que a Mata Atlântica estaria um pouco mais imune a uma explosão do desmatamento por ser uma região por maior governança e fiscalização, disse Luiz Guedes Pinto, diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. A Mata Atlântica se estende por mais de 100 mil quilômetros quadrados ao longo da costa oceânica e mantém apenas 12% de sua vegetação original devido ao processo de urbanização, de acordo com a SOS Mata Atlântica. A agropecuária, a agricultura e a especulação imobiliária em torno das grandes cidades podem ser apontadas como causas do desmatamento, segundo Guedes Pinto. 6 meses após o seu regresso à Terra, o astronauta francês Thomas Pesquet olha para o futuro da exploração espacial europeia. Ele falou em uma coletiva na Itália. A coletiva de imprensa foi realizada na Embaixada da França na Itália. E, segundo Pesquet, os próximos anos serão marcados por novas missões espaciais europeias à Lua entre 2025 e 2030. O astronauta disse que espera todo o apoio da iniciativa privada aos projetos europeus de exploração espacial. A seleção brasileira iniciou nesta sexta-feira em campo a preparação para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. De acordo com a CBF, os jogadores começaram a se apresentar em Seul na última quinta e 17 já tinham chegado à capital coreana. Os demais são esperados nesta sexta e sábado, com exceção dos que vão participar da final da Liga dos Campeões da Europa, que só chegam na terça. Entre eles estão os titulares Vinícius Júnior e Casemiro do Real Madrid e Alisson do Liverpool, por exemplo. Vão ser 6 dias de treinamento antes do jogo contra os donos da casa. Para esta janela de amistosos, estava prevista uma partida contra a Argentina na Austrália, mas o jogo foi cancelado. O técnico Tite ainda vai ter mais uma convocação antes de entregar a lista final de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro. Na França, a exposição de cerâmica contemporânea Toucher Terre foi aberta nesta sexta-feira. As cerâmicas têm ganhado destaque no mundo das artes ultimamente. Segundo a ceramista francesa Alice Gavelet, a evolução da cerâmica em 20 anos tem tido altos e baixos. Ela conta que houve um tempo em que as escolas de ceramistas estiveram prestes a fechar. Com essa nova tendência da cerâmica na arte, agora o cenário mudou. A fundadora e presidente da Fundação Vila da Atriz, Daniele Capel Marcovici, concorda. Para ela, a exposição sobre cerâmica contemporânea vai surpreender com obras diversificadas e ecléticas, que para ela serão capazes de mudar a opinião de alguns públicos. O Reino Unido está pronto para celebrar o jubileu de platina da rainha Elizabeth II em grande estilo. Após os anos difíceis da pandemia, todo o país vai comemorar os 70 anos de reinado durante 4 feriados de 2 a 5 de junho, com desfiles, festas de bairro, um grande concerto e saudações da família real. As ruas de Londres já estão decoradas com bandeiras e cartazes. Fora do Palácio de Buckingham, os preparativos incluíram a montagem de uma escultura enorme com 350 espécies de árvores nativas das Ilhas Britânicas. Após 2 semanas, as árvores serão distribuídas por todo o país. In our nation's history, we have never had a Platinum Jubilee, and we wanted to celebrate it in a way that is really inclusive, that creates a legacy that can be enjoyed by as many people as possible. And trees have always been important to the Queen. She's planted over 1,500 across the world during her reign. So she's been an amazing supporter.
As comemorações vão começar com o tradicional desfile do estandarte, que há mais de 2 séculos e meio celebra anualmente o aniversário oficial dos monarcas. E sempre termina com a realeza aparecendo na sacada do Palácio de Buckingham. Mas alguns membros foram excluídos esse ano, como o príncipe Harry e a esposa Meghan e o príncipe Andrew. Também vão ser realizados uma missa de ação de graças na Catedral de São Paulo, em Londres, um grande show pop do lado de fora do Palácio de Buckingham e milhares de piqueniques e refeições coletivas. Em muitos, será degustada uma sobremesa escolhida em um concurso que contou com mais de 5.000 chefes amadores. A receita tem camadas sobrepostas de pão de ló de limão, geleia de frutas cítricas, creme de confeiteiro, biscoitos, laranja cristalizada e pedaços de chocolate branco. As festividades terminarão no domingo, dia 5 de junho, com uma grande marcha com a participação da carruagem dourada da rainha até grandes marionetes representando seus animais favoritos, até as estátuas de cera da família real do tradicional museu Madame Tussauds, em Londres, foram retocadas e vestidas para a ocasião. Mas a grande expectativa dos britânicos é conseguir ver a rainha de 96 anos. A saúde da monarca foi alvo de preocupação, mas nas últimas semanas ela voltou a participar de eventos públicos, mostrando que não pretende perder a celebração do seu jubileu. E por aqui encerramos esta edição informativa do Mundial Telenotícias. Obrigado pela companhia e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.